Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês possam fazer um belíssimo evento. Espero também dar a minha pequena contribuição para que o evento possa ser um sucesso, né? Espero que vocês todos estejam bem, as suas famílias, enfim, no momento de pandemia, que todos vocês tomem os cuidados necessários para que a gente possa ter sempre e por muito tempo a boa companhia de todos vocês. Gostaria muito de agradecer a organização do evento por ter feito esse convite a mim, o quanto me honra. Agradecer especialmente ao meu, diria, o meu mentor intelectual, o professor Luiz Custódio, foi quem me fez enveredar pelo campo da ciência a partir dos princípios científicos, filosóficos. Foi uma pessoa a qual eu sempre tive uma imensa admiração, pessoa essa que, pela sua grandeza, pela sua humildade, diante de tantos conhecimentos, fiz questão que participasse da minha banca do doutorado, que era um grande momento que eu gostaria que ele também participasse desse momento de confraternização da minha carreira acadêmica. E também agradeço imensamente a sempre gentileza, sempre a presteza do professor Roberto Faustino, alguém que também teve uma importância muito grande, tem uma importância muito grande na minha formação acadêmica. Roberto foi também o meu primeiro orientador da especialização em jornalismo cultural, que deu origem ao trabalho que hoje eu mostro para vocês. Então, Roberto foi uma pessoa importante demais nesse percurso, né? Então, feito esses agradecimentos também, não esquecer do Luciano, uma pessoa muito agradável, uma pessoa que tem também feito um trabalho excelente junto do EPB, e também agradecer a minha primeira casa, né, na graduação, a Universidade Estadual da Paraíba, a qual sempre eu terei uma imensa gratidão pelo acolhimento que me teve no ano de 1999, quando eu ingressei no curso de comunicação dessa universidade, que sempre está no meu coração. Por onde eu vou, sempre tem um pouquinho de amor guardado pela Universidade Estadual da Paraíba e pelas pessoas que naquela época e hoje fazem essa universidade ser tão querida e tão importante para o desenvolvimento regional da nossa querida Paraíba, né? Então, agradecer a todos que estão nos acompanhando e dizer que mais uma vez que é uma honra, tá, estar participando de um momento de tamanha grandeza como esse. Desejar mais uma vez sucesso a todos vocês, a todos nós, né, e muito cuidado para todos. Bom, a minha formação, como eu falei inicialmente, eu fiz a graduação em Campina Grande, na UEPB. No ano seguinte da minha formação, né, na graduação, comecei inicialmente a especialização em jornalismo cultural, e lá foi quando eu comecei a refletir um pouco, né, na especialização sobre o aprofundamento da temática que eu já vinha discutindo no início da minha eu diria da minha carreira acadêmica, né? No primeiro mês de universidade, eu já tinha rabiscado o meu projeto de mestrado, que seria posteriormente defendido aqui em Natal no ano de 2006. Então, o livro que a gente apresenta, no caso, que tem o título bem, talvez um pouco diferente, as pessoas sempre acham que esse título é diferente, mas ele tem o seu significado, né? Então, o título, né, eu apresento daqui a pouco, assim como também a capa, enfim, que tem toda uma história, né? Mas ele nasceu no primeiro mês que eu cheguei em Campina Grande. O ano era 1999 e um colega de universidade também, colega de sala, do primeiro ano do curso de comunicação, ele insistiu para que eu fosse para Amicarande. Era um domingo, né, o primeiro domingo da Amicarande, e eu, como sempre, fui um pouco avesso a multidões.
Eu disse, não, não vou, tal. Enfim, sei que ele me convenceu, né? Esse grande ator que é o Júnior Dantas, a qual a Paraíba deve muito se honrar. Logo, logo nós vamos ter muitas repercussões boas sobre o trabalho desse rapaz, que era meu colega de turma e que foi quem me convenceu a ir assistir a uma dessas festas da Micarã. Ao chegar na festa, eu me deparei com essa situação, até então que eu não tinha vivenciado, né? Era o desfile do bloco o Tchan, né? Naquela época, e tinha aquelas duas bailarinas, dançarinas, como vocês lembram bem, e eu comecei a vivenciar situações no meu entorno que palavras que as pessoas dirigiam a essas jovens, desqualificando-as, claro, mas mesmo ali em outros aspectos eu começava a vivenciar a experiência de potencialidade de investigação científica que nós estávamos diante daquela festa, né? Então foi aí que eu comecei a refletir. Quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a rabiscar algumas coisas. Eu disse, olha, tem um potencial de pesquisa muito grande, muito bom nesse evento, muito interessante. Então, eu comecei a partir daí fazer levantamento bibliográficos, tive a ajuda de alguns professores na época do curso de comunicação no primeiro período, e aí isso foi sendo rabiscado ao longo do curso, e no final da especialização, já em 2002, a gente já começou a encaminhar o projeto para o mestrado, ao qual foi aprovado aqui em Natal no ano de 2003, no mestrado em Ciências Sociais, e defendi, como eu falei anteriormente, em 2006, ano que também eu vou entrar para o doutorado, então também aqui em Natal. E aí esse pequeno percurso que eu fiz, né, para fazer essa pesquisa, então, de 2 anos no mestrado, só que essa pesquisa, como eu falei, ela já vinha sendo feita ao longo de vários anos, né? 1999, aí, e sequencialmente, até 2005, que eu acompanhei a festa, presencialmente, claro, uma observação participante, e sempre vislumbrando várias outras possibilidades na minha observação. Então, comecei a fazer o trabalho de campo, fui coletando material, entrevistando pessoas, fazendo análise dos conteúdos divulgados nos meios de comunicação, né, na festa em si, enfim, né? Então, aquilo que todo pesquisador deve fazer, né? Então, em 2006 eu concluí o mestrado, né? O título da dissertação foi Micarande, Festa do Povo? É uma pergunta que eu fazia, né, naquela época, fazendo indagações. E aí, após a defesa do meu mestrado, eu comecei a fazer atualizações no conteúdo para poder publicar em livro, né? Foi quando a gente fez a primeira publicação, né? Então, com a publicação, foi aí a ideia que a gente teve de dar, né, realmente botar o filho no mundo, né? Então, o título ficou Homo Midas e o político mitiático na folia do Reino, né? É um nome um pouco estranho, né? Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês um pouco da capa, né? Vou mostrar a capa e depois eu volto para falar sobre a origem do título e o significado. Então, se vocês observam, a gente tem aqui, né, o título, Homo Midas e o político mitiático na folia do Rei Nu. Vocês devem conhecer muito bem essa figura, né, essa obra clássica, né, tá lá na Capela Sistina, obra do Michelangelo, de 1511, e a obra Criação de Adão. Então, por que essa obra, né? Então, voltando só para relembrar aqui. Se vocês observam, a gente tem aqui várias telas, né? Você tem na obra, você tem os anjos, o manto sagrado, né? Você tem um manto sagrado aqui, né, em Deus, e por trás Deus está acompanhado dos anjos, né? Os guardiões. E aqui, né, a figura do Adão, né, vestido de paletó e gravata,
simbolizando um político, tá? Então, Homo Midas, Midas, né? Todos nós sabemos, né? Tudo, né? Tudo que toca vira ouro, enfim, né? Da mitologia. E o político mitiático é a junção, mitiático, a junção de duas palavras, mito e midiático, e aí eu juntei e fiz as duas, criei essa palavra, fiz a junção. Isso significa aquele sujeito mito que é criado pela mídia ou pelas mídias, né? Então, o político mitiático é aquele político que ele é criado, né? Ele transforma-se num mito criado pela política, tá? Lembrando que esse trabalho foi de 2006, definido em 2006, tá? Então, não tem nenhuma relação o título com a realidade que nós vivemos atualmente. Tá? É tanto que o livro foi 2009 a publicação, mas o texto é de 2006 com algumas atualizações, como eu falei inicialmente, em 2009 para poder publicar o livro naquela época. Então, a concepção de mitiático vem a partir da junção dessas duas palavras, de mito e midiático, sujeito que a mídia cria, né? O mito que é criado pelas mídias. Tá? Então, isso fica bem claro. Então, Homo Midas e o político mitiático na folia do rei nu. Tá? Por quê? Porque na forma que a gente entendia, que a gente entende alguns carnavais fora de época, esses carnavais fora de época, na verdade, a gente compreende na pesquisa que são carnavais que pela própria natureza já é fora de época, não é o carnaval tradicional, né? Mas que muitas cidades elas conseguiram absorver e colocar no calendário, festivo, turístico. Então é uma festa que, por outro lado, do ponto de vista da essência, né, de uma festa, ela se caracteriza mais no campo da indústria midiática, enfim, então tem um diferencial um pouco daquelas festas tradicionais, como a gente conhece. Então é um produto midiático que foi transformado. Então, como eu faço uma análise a partir da política, o carnaval fora de época, sendo utilizado por agentes políticos para se beneficiar, para se projetar ou para se firmar aquele evento como um projeto de sua gestão, a gente colocou esse título, né? O político mitiático na folia do rei nu. Ou seja, é exatamente uma crítica a um carnaval que não tem a sua essência dentro das festas populares, porque é uma festa paga, como a gente sabe, né? Você tem ali, como eu faço uma análise no livro, as estratificações sociais estão muito bem claras, postas na obra, e aí nós fazemos uma análise muito, muito pontual de alguns lugares da festa, tá? Então, a gente também analisa a relação do carnaval tradicional com o carnaval fora de época, né? Por si só, a gente faz uma análise do tempo e do espaço do carnaval tradicional e o carnaval fora de época, né? Então, o carnaval fora de época, por essa simbologia, já traz uma reflexão. Aquilo que não se constrói, aquilo que não é feito dentro da época, está fora de época, até porque aí geraria até uma dificuldade de compreensão, porque algo está fora de época, né? Porque algo está fora do tempo. Época é uma simbologia vulgar de tempo, né? Então, algo está fora do tempo, não é isso? Então, a gente também faz uma provocação, né, em relação ao próprio nome que se deu à festa. Deixando claro que na obra eu não quero aqui, e nem na obra, me manifestar contrário a esse tipo de festa, porque aí a gente cai no mimetismo, a gente cai numa impotência de minimizar as potencialidades que cada evento tem. Tá? Então, o
conceito ele não é bom que você, como pesquisador, você adentre nesse universo. Você faz as suas análises e elas vão por si só ajudar numa reflexão. Então, isso ficando claro, a gente faz uma análise do tempo e do espaço. No carnaval fora de época e no carnaval tradicional. A gente sabe que o carnaval tradicional, as festas, a festa do carnaval, ela é uma festa cósmica. O tempo a gente se prepara para o carnaval, né? Então há um preparo, o tempo em si, né? O sol quando ele abre, o movimento ou não nos lugares, as vestimentas. Então aquele momento é quase que universal no país inteiro. As pessoas se preparam, se revestem e se vestem para aquilo. No carnaval tradicional você tem uma rotina natural, só vai acontecer essa quebra desse espaço, né, desse tempo, lá no próprio espaço quando a festa é realizada. Então a gente também trabalha um pouco dessa questão. E aí eu digo que ele é um tempo, o carnaval tradicional, ele é fora de época, né? O carnaval ele é fora de época, mas não extraordinário, porque o carnaval tradicional ele é um tempo extraordinário, né? É aquilo quando a gente sai do nosso dia a dia, a natureza parece que ela descansa, né? Ela para a gente viver aquele momento, né? Então, diferente do carnaval fora de época, que você não tem essa parada como a gente tem no tradicional, tá? Então, análise do carnaval, claro, foi em Campina Grande, na Micarande, como já falei no início, e eu chamo da cidade cenográfica, né? Campina Grande é a cidade cenográfica do carnaval fora de época. E aí, claro, a gente sabe que a Micarande foi, depois da Bahia, a primeira cidade fora da Bahia a realizar um carnaval dessa natureza, né? Em 1990, enfim, a primeira experiência, e que anos seguintes essa festa vai sendo... vai acontecendo em outras cidades, como Natal, 1991, Fortaleza, 1992 e por aí vai. Em Natal, por exemplo, ainda existe o Carnatal, é uma festa que realmente acolhe, desde de sempre tem acontecido essa festa, apesar do Brasil inteiro hoje a gente ter o Carnaval fora de época uma coisa já bastante em decadência há muito tempo. E não aquelas grandiosas festas, mas hoje mais fechado, espaço fechado, né? Então, o livro eu divido em duas partes, né? A primeira parte é exatamente essa discussão mais sobre a festa, né? E o segundo momento é mais análise política da festa, né? Então, eu divido em um espetáculo, né? O capítulo 1, espetáculo, o capítulo 2, cenário e figurinos, e no capítulo 3 eu já divido em palco, a Micarande como sendo o palco da grande festa, né? E já na segunda parte, no capítulo 4, você tem ali o roteiro da festa, todas as definições de imagem, a construção da imagem pública da festa, dos personagens dessa festa, e depois tem os atores em cena, né? São as pessoas que fazem parte desse processo da festa, né? E especialmente os agentes políticos, que foram agentes importantes na construção das festas em Campina Grande, como a gente sabe. E o capítulo 6 eu encerro com uma indagação, o último ato, né? Porque eu começo a trabalhar o livro como se fosse uma peça de teatro, né? E o livro ele vai sendo encerrado quando eu faço também uma pergunta: segunda-feira de cinzas, fecham-se as cortinas ou o show tem que continuar? Uma pergunta que a gente fazia naquela época para saber até onde o carnaval fora de época iria, né? Essa festa, né? Até onde ela iria. Então, a gente também teve uma preocupação de fazer análise em alguns elementos dessa festa. Todo mundo sabe que uma festa, um rito, ele tem que ter um ritmo, né? Então você tinha o axé, você tinha outros gêneros que foram sendo incorporados, tal, enfim. Então
a gente vai analisando a música de carnaval. Antes do carnaval fora de época, você tinha música que só tocava no carnaval. Com o carnaval fora de época, você vai ter a música que vai tocar no Brasil inteiro, né, durante todo o ano, por causa dos carnavais espalhados ao longo do calendário anual. Então, é uma música que, de certa forma, ela acaba sendo vendida para o ano inteiro. Outro elemento também que a gente vai chamar a atenção é um elemento distintivo, que é o abadá, né, que eu chamo vestido das desigualdades e indiferenças. Né? Então ali você vê que a vestimenta é um elemento de separação, né, de distinção. Né? Então você também tem o bloco, né, eu brinco, né, é a empresa sem razão social com fins lucrativos. Né? Uma empresa sem razão social com fins lucrativos. Empresas que aparecem, né, só naquele período e que desaparecem logo em seguida. Então, a gente também faz uma análise sobre a tentativa da gente mostrar que o carnaval não é tão a festa da inclusão. A gente precisa também, nesse caso do carnaval fora de época, não é tão inclusivo. A gente precisa deixar isso claro, porque uma festa que você precisa pagar para adentrar, e essa festa que é realizada realizada em um espaço aberto, espaço público, que é na verdade privatizado para empresas privadas, não é bem uma festa de inclusão. A gente precisa também deixar isso claro. Então, e aí eu faço a análise também como a festa separatista, o preconceito inconsciente. Então, a gente vai também fazer um pouco dessa distinção do carnaval tradicional e do carnaval fora de época, com as suas limitações. Tá? Então, eu também analiso esses elementos ao longo do espaço da festa, do carnaval fora de época, assim como a corda, né, e os cordeiros. Né? O cordeiros eu coloquei entre aspas, né? Vocês sabem que o espaço de maior tensão na festa do carnaval fora de época é exatamente a corda, ali onde existe a maior pressão e também a opressão. Veja, uma análise que eu fiz é comparando os cordeiros, né, vendo aquele espaço fechado, né, aquela empresa móvel, né, que tem um muro virtual, que esse muro virtual é uma corda, e essa corda tem sujeitos que estão de costas para o público que ele defende, né, que pagou para ter acesso àquele espaço, dentro da corda, e esses sujeitos, cordeiros, né, eles vão a todo momento buscando mais espaço, né, espremendo as pessoas que estão na pipoca, né, na calçada, contra a parede. E aí eu faço uma análise como se fosse, né, o jagunço, o capitão do mato, o segurança, né, que precisa deixar claro o espaço para quem pagou, para que essas pessoas que pagaram ter toda a regalia necessária e possível porque pagou por aquele serviço. E esses cordeiros são aquelas pessoas, tal qual, às vezes, em condição muito mais vulneráveis do que aquelas pessoas que estão ali na calçada, né, que estão na pipoca. Que são pessoas da mesma classe social que ele, ou talvez ele, né, na classe social menos favorecida do que as que estão também na calçada ou semelhantes. Então, independente disso, ele está lá, pressionando, né, para proteger a propriedade privada, para quem pagou. Então, é uma análise que eu faço em relação aos cordeiros. Então, a gente analisa a corda, a gente analisa a calçada, né, quem frequenta a pipoca, né, quem vai para a calçada, quem vai para a arquibancada, né, e quem vai para o camarote. Então, são estratificações que, em tese, você pode fazer uma análise breve de o que é essa festa, né? O que são esses lugares, quem frequenta esses lugares, né? Então, quem vai para o camarote? O sujeito que vai para o camarote, quem vai para a calçada, né? Nem todo mundo que vai para a pipoca tem condições de ir para a arquibancada e nem tão pouco para o camarote. Numa festa dessa. Então, quem vai? Quem tem um poder aquisitivo maior? Então, os lugares no carnaval fora de época, os lugares sociais e econômicos, eles vão sendo estratificados também. Então, quando a gente fala desse histórico de que a sociedade, no carnaval, ela tem a inversão, todo mundo é igual, no carnaval fora de época não é bem assim.
Isso é muito claro, né? Como qualquer produto da indústria midiática, ela tem um preço a se pagar. E aí você vai ocupando espaço conforme as suas condições financeiras. Bom, em tese é isso. A gente vai atualizar a obra, né? A gente está em processo de atualização da obra e em breve a gente vai fazer essa discussão junto com vocês para que nós possamos dar a nossa pequena contribuição, fazer uma reflexão um pouco sobre as festas, né? E no caso o Carnaval fora de época. Então eu espero contribuir com vocês e estou aqui à disposição. Peço desculpas por ter enviado o vídeo e não ter tido as condições para que eu pudesse estar junto com vocês para as indagações, mas deixo o meu e-mail para que vocês possam ter todo o contato que for necessário para algumas perguntas que vocês quiserem, né? Faustino, que é o meu e-mail é Faustino, que é o meu sobrenome, então faustino1507@gmail.com. Então fico à disposição, agradeço mais uma vez a todos vocês pela audiência e também agradecer a todos que fizeram, né, toda a equipe organizadora que fizeram o convite, que fez o convite, e gostaria também de mais uma vez parabenizar pelo evento, um evento exitoso como esse, né? Temos que dar toda a atenção e ter todo o respeito pelo trabalho que todos vocês vêm fazer. Então fico à disposição e agradeço mais uma vez por tudo de bom que vocês têm feito, especialmente por mim. Agradeço demais a todos.